Bendito é o nome do Senhor Deus para todos sempre. Queremos ler este momento no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52, que nos diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da aflição. Bendito é o nome do Senhor Deus para todo o sempre. Nós estamos lendo e meditando neste assunto, pois é um assunto de muitíssima importância para nós que servimos, adoramos, louvamos ao mundo Deus de Israel. Voltemos um pouco atrás a história de José. José tinha 17 anos quando Deus lhe concedera 2 sonhos. Aleluia. Quando ele estava no campo, junto com os seus irmãos, o feixe de José se levantava e os feixes dos seus irmãos se curvavam perante o dele. Passou-se esta noite, outra noite seguinte, Deus dera outro sonho ainda mais aprofundado. 11 estrelas e a lua, o sol e a lua se curvavam perante ele. Passaram-se o período e o seu pai estava preparando, junto com a sua mãe Raquel, uma túnica de 7 cores para dar-lhe de presentes. Pois essa túnica simboliza honra, simboliza liderança, simboliza autoridade que ele teria sobre o comando do seu pai. Mas Deus sabia e sabe o caminho que nós temos que trilhar. Os seus irmãos, ouvindo e vendo todos os acontecimentos, que o seu pai o amava mais do que os demais, porque José era uma pessoa, um jovem de temor, tremor e cheio de obediência a Deus dos céus e a seus pais. José sempre estava, aleluia, pronto para fazer aquilo que era determinado pelo seu pai. José estava sempre seguindo os conselhos, as determinações que o seu pai o ordenava. Um dia José, aleluia, é chamado por Jacó para que fosse visitar, ver seus irmãos cuidando do rebanho. E José não hesitou, não questionou. José foi a ordem de Jacó. José passou a túnica que tinha recebido do seu pai, é uma túnica de várias cores, de manga comprida até o punho. Ele fora saber dos seus irmãos. E caminhando, soube que os seus irmãos estavam em Dotã. E não parou por aí, ele seguiu o caminho a Dotã. Mas quando os seus irmãos viram que ele vinha ao encontro deles, tramaram um ao outro, dizendo: vamos acabar com ele e veremos o sonho dele que vai ser. Veja bem a história como está perante Deus e os homens. A história de José seria terminantemente exterminada por eles, mas Deus, aleluia, ele sabe fazer todas as coisas. Deus tem os seus planos, os seus caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E José, aleluia, quando se aproxima, os seus irmãos tinham tramado tudo aquilo, toda a artimanha para o destruir. Seus irmãos pegam sobre ele, lança a mão sobre a túnica de 7 cores e o primeiro passo joga na cisterna, uma cisterna vazia que não tinha água, mas estava lá. Caiu José na cisterna desprezivelmente e combinaram matar José, mas o seu irmão Judá disse: não mataremos o nosso irmão porque é nosso sangue. E Judá saiu
Contando, já não encontrara mais José na cisterna, aleluia, porque uma caravana de midianitas vieram passando e seus irmãos tiraram e venderam José por 30 moedas, por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata venderam José como escravo. José foi levado ao Egito, lugar onde que eram apresentados escravos para ser vendidos. Ninguém se interessava por José, porque era plano de Deus. E Potifar, um grande homem poderoso, que tinha consideração imensa de Faraó, um general, compraram José, colocaram José para trabalhar como escravo. Mas vendo que Deus, aleluia, era com José, tudo que José punha a mão, Deus o abençoava a vida do seu Senhor. E ele resolveu de tirar José do campo e colocar na sua casa. E Deus prosperou também a vida de seu Senhor e da sua família. Mas um dia, o seu Senhor saiu de casa. Mas antes de sair, ele dera a José toda a autoridade, toda a autonomia. Mas uma coisa que ele não deixara José tocar, a sua esposa. José não tinha o direito nem o dever de tocar na mulher de Potifar. Mas um dia ela viera, aleluia, sabendo que José viera cuidar da casa, e não tendo ninguém na casa a não ser José, ela tentou José para deitar com ela. José correu naquele momento, deixar a túnica de sete cores na mão daquela mulher, e gritou para os soldados, dizendo que um hebreu, aleluia, tinha o agredido. Mas Deus tem os seus planos. E José, quando o senhor dele chegou da viagem que ele tinha feito, a mulher contou da mesma forma. O seu senhor mandou-o açoitar e jogar no cárcere. José passara um período de 2 anos naquele cárcere. Mas antes desses 2 anos, Deus dera 2 sonhos a 2 pessoas que eram do reino do Egito. O copeiro Mor e o padeiro Mor tiveram sonhos. Um teve o sonho de ter a mão e o privilégio de colocar, espremer a uva na taça de Faraó. Mas o outro teve um momento trágico. Faraó, aleluia, da mesma forma que levantara o copeiro, levantaria também o padeiro, mais diferente. Penduraria no madeiro, e as aves dos céus iam e comiam a sua cabeça. E durante 3 dias, era o aniversário de Faraó, e isto aconteceu. E quando eles iam saindo, José gritou: lembram de mim, pois eu fui colocado aqui sem ter feito nada, eu sou hebreu. Passaram-se 2 anos, e José estava no cárcere, mas Deus tem o seu propósito a realizar. 2 anos, Faraó, Deus dera 2 sonhos, aleluia. Nesses 2 sonhos que Deus dera a Faraó, 7 vacas gordas, bonitas, aleluia, bem robusta, estava na presença dele. Mas o vento oriental, vieram 7 vacas magras, feias, que nunca vieram saber daquela situação, e comeram e lamberam as 7 vacas gordas, robustas, e as 7 vacas magras continuaram do mesmo jeito. Passaram-se também um tempo, e o Faraó teve outro sonho, que de uma espiga nasceram 7 milhos, espiga de milhos, gordo, robusto, bonito. E do vento oriental nasceram também 7 espigas feias, horríveis, que não havia quem conseguisse contemplar. E comiam as 7 espigas bonitas, gordas, robustas, e as 7 espigas magras, feias, ficavam do mesmo jeito. E Faraó se perturbou, e ninguém do seu reinado soube dar a interpretação do seu sonho. Nem os seus sábios, seus feiticeiros, nem os seus magos, nem os seus entendidos. Mas o copeiro lembrou-se de uma
do sonho dele. E disse: ó meu senhor rei, dos meus pecados me lembro hoje. Quando lá na prisão estava, eu tive um sonho e foi contado ao rei. E há um moço lá, hebreu, que dá interpretações dos sonhos. O faraó mandou buscar a José. Do sonho lá em Canaã ao sonho, aleluia, para se realizar no Egito, passaram-se aproximadamente de 13 anos de provações e lutas serrenhas. E José manteve a fé, a firmeza, crendo na promessa que o Senhor Deus o dera. Deus, aleluia, não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Deus promete e Deus cumpre, aleluia, na íntegra. E Deus fizera de José, aleluia, o que ninguém imaginava: o Senhor das terras do Egito. No contexto hebraico, o significado do nome de José significa Salvador. Deus levantara José para salvar o mundo da sua época. Todas as nações tiveram que ir ao Egito comprar alimentos da mão de um homem chamado José. Mas Deus honra, aleluia. Os sonhos, aleluia, que Deus dera a José: 11 estrelas, glória. Os feixes. Seus irmãos um dia teve que descer ao Egito para comprar alimentos, não conhecendo nem sabendo quem estava lá, mas Deus, aquele que promete, realiza. Os irmãos não conheceram, não tiveram a plena visão. E José os viu, conheceu, tratou asperamente, dizendo que eram espiões, menosprezando, mas dentro de si, Salvador, porque eles não conheceram o que era propósito de Deus. Deus tinha o seu propósito no seu caminho. No seu caminho você pode estar sofrendo, gemendo, passando por situações e querendo até desistir, querendo até deixar por trás o ministério pastoral, a unção que Deus te deu, pensando que estás sozinho, o que estás fazendo nada vai adiante. Não pense assim. Este é um momento de provações, é um momento de lutas, de dificuldades. Deus está lapidando, Deus está tratando, Deus está cuidando de você, do seu eu, do seu ego, para que quando você chegar aonde Deus já determinou a bênção, você divida com os demais. Não seja egocêntrico, não use o egocentrismo ao seu favor, nem use aquilo que Deus lhe dará contra os que se levantaram contra a sua vida, mas use-o para beneficiar muitos. Você foi chamado, você tem uma escolha de Deus, foi chamado para pastorear, apacentar, cuidar, aleluia, dar amor, mesmo que não tenha recebido, mas entregue-se em nome do Senhor Jesus.